Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre nós e que Deus nos abençoe nesse momento, mais uma vez, em que separamos para cultuar o nome do nosso Deus, para bendizê-lo de onde nós estamos, das nossas casas ou de qualquer outro lugar, que o nosso coração esteja sempre voltado, inclinado a adorar e a bendizer o nome do nosso Deus. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor, fazendo a leitura no segundo livro das Crônicas, capítulo 7. E nós leremos do versículo 11 até o versículo 16. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 11 a 16. Assim diz a nós a palavra do Senhor. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Nós vivemos um tempo, irmãos, em que percebemos muita calamidade. A volta de todos os lugares ao nosso redor, em todo esse mundo. Não apenas essa circunstância de pandemia que nós estamos enfrentando, mas tantas outras calamidades que nós vemos acontecer no dia a dia. E tudo isso serve também como sinal para o povo de Deus, como um chamado para todos os cristãos a se voltarem para o Senhor, a buscarem o Senhor de todo o seu coração, a bendizerem ao Deus, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. A palavra do Senhor diz que se o seu povo voltar para Ele, Ele ouvirá dos céus e sarará a sua terra. Nós vemos também, muitas vezes, cristãos que se esfriam na fé e na sua santidade ao Senhor. Meus irmãos, é tempo de pararmos e de reavaliarmos as nossas vidas, de repensarmos como nós estamos vivendo para Deus. E nesse momento, nos voltarmos ainda mais intensamente para o nosso Senhor. Vamos nesse momento cantar o hino de número 132, Vivificação, fazendo desse hino também uma oração ao nosso Deus, pedindo para que venha não apenas nos santificar, mas nos fortalecer, nos vivificar e aquecer os nossos corações com o Espírito e com a palavra. Louvemos ao Senhor com esse hino. Sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor. Venha, vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar.
sem teu fogo abrasador, não podemos resistir. Vem, ó, vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó, vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem, de longe agora vão, outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Vem, ó, vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó, vem, nossas almas inflamar. Vem agora consumir tudo quanto Salvador. É altivo resistir ao teu brando e santo amor. Vem, ó, vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó, vem, nossas almas inflamar. Amém. Vamos orar nesse momento, irmãos, orando em favor da igreja do Senhor Jesus Cristo, orando em nosso favor, pedindo a Deus que a cada dia mais incline os nossos corações para Ele, para a sua presença, e pedindo ao Senhor que tenha misericórdia da vida do seu povo, das nossas vidas, nesse tempo que nós estamos vivendo. Que possamos nos voltar para Ele e encher os nossos corações com o seu Santo Espírito. Vamos orar com a nossa irmã Joelma nesse momento. Senhor Deus eterno Pai, obrigada pela oportunidade de louvar e bendizer o teu nome junto dos irmãos, mesmo que virtualmente. Nós sabemos que o momento nos impede de estarmos na tua presença e na presença dos irmãos, mas com o coração cheio, ó Senhor, da tua graça, porque o Senhor é bondoso para conosco, o Senhor é misericordioso. E com isso o Senhor nos permitiu ter a oportunidade de, mesmo assim, a gente se reunir e aprender mais de Ti. Ó Senhor, que o Senhor possa estar olhando pela sua igreja, para que cada irmão, ó Senhor, cada membro da nossa igreja, que eles possam ser sustentados, ó Senhor, por Ti. Que cada um possa buscar a sua palavra e sempre estar aprendendo mais de Ti, e que caminhemos, ó Pai, o caminho que o Senhor nos guie. Que o Senhor possa falar a cada coração, que a gente possa sempre buscar a Ti em todos os momentos da nossa vida. Nos difíceis, nos alegres, mas que a resposta sempre seja do Senhor, ó Pai. Fica conosco, dá-nos uma boa noite e que o Senhor possa estar durante essa semana tocando o coração de cada membro da nossa igreja, ó Pai, para que a gente se fortaleça cada vez mais, que a nossa fé só aumente, ó Pai. Em nome de Jesus é que eu lhe peço e agradeço. Amém. Façamos ainda a leitura da palavra do Senhor.
no livro dos Salmos, Salmo de número 104. Se você puder, abra a sua Bíblia juntamente comigo aí na sua casa para fazermos a leitura. Salmo de número 104. Salmo 104 diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. À tua repreensão fugiram. À voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até ao lugar que lhes havias preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas têm as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispões as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho, que formaste para nele folgar. Todos esperam em ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Diante de tantas manifestações da grandeza do Senhor, do seu poder, da sua glória e de toda a sua criação, louvemos o nome do nosso Senhor por sua glória, por sua majestade. Façamos isso através de cânticos espirituais. Nós não somos merecedores da salvação.
Somos salvos pela graça de Deus que vem em Cristo Jesus. E essa mesma graça quebrantou os nossos corações e transformou as nossas vidas, de maneira que nós somos moldados por essa graça do Senhor quando quebrantou o nosso coração. Para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Todas as coisas desse mundo vão passar. Esse mundo inteiro vai acabar. Por isso, o que nós temos não se compara ao Senhor Jesus Cristo.
que é eterno nas nossas vidas. Que ao louvarmos a Deus com esse cântico, pensemos também no quanto Jesus deve ser muito mais importante do que qualquer outra coisa para nós nessa vida. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Que tenho a não ser tanto amor, teu olhar. Esse mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Vamos ainda orar ao nosso Deus, uma oração de louvor, uma oração de reconhecimento da grandeza, da majestade do nosso Deus e dizendo a Ele que Ele é digno de todo louvor e de toda glória. Oremos. Querido Senhor, não existe outro que seja tão magnífico como é o Senhor. Não existe absolutamente ninguém que possa ser comparado ao Senhor. Só o Senhor é Deus, o único e verdadeiro Senhor, acima de todas as criaturas, acima de todas as divindades estabelecidas pelo ser humano, acima de todas as criações que as tuas mãos mesmo estabeleceu. Por isso, ó Pai,
todas as coisas resultam em glória ao teu nome. E nós também queremos glorificar ao Senhor através das nossas vidas. Queremos bendizer ao Senhor de todo o nosso coração, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é poderoso. Louvado seja sempre o nome do Senhor. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos a Ti por tudo que tem feito sobre nós. E acima de tudo, bendizendo o Teu nome. Amém. Abra comigo a palavra do Senhor na carta que foi endereçada aos Hebreus, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo de número 14. Hebreus, capítulo 9, de 11 a 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós rogamos a Tua graça e a sabedoria que vem do Senhor a nós nesse momento, para que nós possamos compreender a Tua palavra, para que nós possamos ser instruídos pela sabedoria que vem do Senhor. Fala, Pai, aos nossos corações e tenha misericórdia das nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem hoje é Cristo, o perfeito tabernáculo do Senhor. Meus irmãos, na mensagem de hoje, nós concluiremos a série de sermões expositivos no tema Elementos do Tabernáculo, falando justamente sobre esse último e esse grande elemento que envolve todos os demais elementos que vimos até aqui, que é exatamente o tabernáculo do Senhor. E na mensagem de hoje nós vamos entender o que era o tabernáculo, qual era a finalidade do tabernáculo e o que ele representava no meio de Israel e representa para a igreja até o dia de hoje. Nós vimos na história que o tabernáculo ganhou grande importância para o povo de Israel, para os judeus, e isso em todas as suas gerações. No entanto, por causa da sua má interpretação, por causa de equívocos com relação ao tabernáculo, ele por muitas vezes acabou sendo idolatrado pelo povo no que dizia respeito ao seu aspecto material. Então, em vez de olhar para o tabernáculo e entender o significado da intuição do Senhor através daquela tenda, o povo acabou idolatrando uma matéria, quando na verdade era o que estava por trás do tabernáculo, que realmente trazia todo o sentido, todo o significado e deveria ser amado e adorado pelo povo de Deus. Assim, irmãos, com base nesse texto que nós vimos aqui em Hebreus, a primeira manifestação, o primeiro aspecto que o autor traz aqui, lembrando, fazendo relação a Cristo e os elementos do Antigo Testamento, especialmente o tabernáculo aqui, nós vemos ele comparando Jesus Cristo como o sumo sacerdote. O sumo sacerdote que era a figura mais importante de todo Israel. E uma figura que estava totalmente relacionada ao tabernáculo antigo do povo. O sumo sacerdote era o líder máximo de todo o tabernáculo, de todas as atividades santas
que eram exercidas ali no tabernáculo do Senhor. Havia, obviamente, diversos sacerdotes que ministravam perante a tenda do tabernáculo. E esses sacerdotes eram responsáveis pelos holocaustos, eram responsáveis por manter o candelabro de ouro sempre aceso, por renovar ali os pães da proposição, eram também responsáveis por acender e queimar sempre incenso dentro do santo lugar. No entanto, havia apenas um, o chamado sumo sacerdote, que era o responsável para ministrar diante da Arca da Aliança, que ficava em um lugar separado, ou um lugar mais especial do tabernáculo, que era o lugar chamado Santo dos Santos. E ali, somente o sumo sacerdote entrava uma única vez por ano para fazer os sacrifícios sagrados, para levar sangue e aspergir sobre a Arca da Aliança e sobre o propiciatório. Ali, o sumo sacerdote estava representando todo o povo diante de Deus através ali da Arca da Aliança. O sumo sacerdote estava ali intercedendo pelo povo de Israel perante Deus. A Arca da Aliança era o símbolo, era o elemento que representava ali a nova aliança que Deus havia feito com o ser humano, depois que o homem quebrou a primeira aliança, desobedecendo a Deus ali no Jardim do Éden. E assim nós podemos perceber, meus irmãos, de maneira muito clara, como que Jesus Cristo é o verdadeiro e definitivo sumo sacerdote de toda a igreja cristã. No tempo em que Jesus veio a esse mundo, a idolatria com relação aos sacerdotes já estava estabelecida. Os próprios sacerdotes tornaram-se líderes corruptos da igreja de Israel, ali do povo israelita, dentro das suas sinagogas e, em especial, dentro do templo. E eles usavam dessa autoridade que havia sido conferida a eles para justamente dominar sobre o povo, a fim de satisfazer os desejos egoístas do seu coração. Eles assumiram para si um patamar que não lhes era cabido, que não pertencia a eles, porque eles nada mais eram do que apenas representantes do Senhor Jesus. Então, uma vez vindo o Senhor Jesus Cristo, já não havia mais a necessidade de sacerdotes. Assim como não há hoje a necessidade de sacerdotes para nos representar perante Deus. E é por essa razão que nós entendemos que existe uma grande diferença entre os líderes espirituais chamados por Deus, como os pastores, como os presbíteros, como demais líderes que estão estabelecidos nas igrejas, mas eles não se comparam, não se equiparam aos sacerdotes. Porque nós temos um único sumo sacerdote hoje, que é o Senhor Jesus Cristo. O único que representou todo o povo, da antiguidade, do tempo presente e do futuro. Todos os que creem em Jesus são representados por Ele perante Deus. E a figura do sumo sacerdote no Antigo Testamento não estava desassociada ao tabernáculo. E justamente Jesus não é apenas o sumo sacerdote. Jesus é o tabernáculo. Nessas últimas mensagens que vimos, nos últimos 7 domingos, nós vemos que cada elemento do tabernáculo representava a pessoa do Messias de alguma maneira, de algum atributo específico. Mas todos esses atributos são importantes e estão relacionados ao Senhor Jesus, porque de forma geral, Cristo é o tabernáculo de Deus no meio do seu povo. E isso nós vemos quando o autor aos Hebreus, ainda no versículo 11 aqui, diz: mediante o maior
e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Este perfeito tabernáculo é o próprio Senhor Jesus Cristo. O tabernáculo, por mais que fosse feito com esmero, com dedicação, com cuidado, ainda assim não era isento de falhas, não era isento de ser perecido no meio do tempo. As suas cortinas se desgastavam, as suas colunas se desgastavam. Mas o Senhor Jesus é o perfeito tabernáculo representado por aquela tenda no Velho Testamento. E o que significa a palavra tabernáculo? O tabernáculo significa tenda ou então lugar de habitação. Então qualquer outra tenda ou qualquer outra casa poderia ser chamada de tabernáculo. Era simplesmente um lugar que alguém habitasse ali. Mas é claro que esse termo, tabernáculo, passou a receber um conceito especial a partir do momento em que o tabernáculo ali foi levantado como ordem de Deus para ser justamente a representação da habitação de Deus no meio do seu povo. Assim como o tabernáculo significa lugar de habitação, aquele tabernáculo representava a habitação, a morada de Deus no meio do seu povo. Mas, irmãos, percebam de forma muito clara que o tabernáculo era a representação da presença de Deus no meio do seu povo. Ele não era a presença de Deus. Deus não estava limitado àquele lugar, àquele espaço físico, mas sim representado por ele para que o povo compreendesse os atributos de Deus, especialmente os atributos de Cristo Jesus no meio do seu povo, no meio dos israelitas. E cada elemento trazia aquele aspecto do Senhor Jesus ali. Uma das coisas que nos chama muito a atenção na palavra de Deus é que a mesma palavra grega para tabernáculo também é usado como verbo que significa habitar. Quando nós lemos a palavra de Deus apenas na língua portuguesa, nós não conseguimos fazer essa relação. Mas quando olhamos para o idioma original em que o texto foi escrito, nós percebemos a mesma raiz, a mesma palavra ali para tabernáculo e habitar. Por isso que muitos usam a expressão que Jesus Cristo tabernaculou entre nós. E aí nós percebemos o que o autor aos Hebreus quis dizer aqui com relação a Jesus ser o perfeito tabernáculo. Jesus não era uma tenda. Jesus não era a representação, Jesus não era a pessoa de Deus limitada aonde o corpo físico de Jesus estava, mas ele era a presença, a representação de Deus no meio do povo. E aí nós percebemos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 14, que diz assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." Deus é Espírito. E como Espírito, não pode ser visto pelos olhos humanos. No entanto, o próprio Jesus disse àqueles que o estavam questionando, dizendo: "Mostra-nos o Pai." E Jesus mesmo disse: "Quem me vê a mim, vê o Pai." Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus é a perfeita manifestação de Deus no meio do povo. Jesus é a presença de Deus no meio do seu povo, no meio da sua igreja.
Então, aquilo que o tabernáculo não conseguiu cumprir com perfeição, que era representar a presença de Deus no meio do povo, Jesus Cristo fez. E isso de forma perfeita, razão pela qual o autor aos Hebreus diz: o maior e mais perfeito tabernáculo. A tenda não era perfeita, mas Cristo Jesus era e ainda é perfeito. Meus irmãos, hoje nós não contemplamos Jesus com os nossos olhos físicos. Nós não vemos o corpo humano de Jesus. Mas nós sabemos que Deus se faz presente no meio do seu povo através do Espírito Santo. Porém, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja e para finalmente fazer novo céu e nova terra, mais uma vez, e agora de forma definitiva, Jesus irá habitar conosco nesse novo céu e nova terra. Jesus não virá mais por um tempo determinado. Jesus não virá mais apenas por uma temporada, para passar alguns anos, mas Jesus virá para essa nova terra, onde Ele vai construir, onde vai destruir essa terra que nós vivemos e fazer novo céu e nova terra, e então, nessa nova terra, Jesus habitará conosco por toda a eternidade. Então isso responde à pergunta: nós vamos ver Deus quando estivermos no céu, ou no novo céu e nova terra? Nós vamos ver Deus? Sim, porque nós vamos ver Jesus. E Jesus é a perfeita imagem de Deus. Ele é Deus. Nós não sabemos como Jesus é. Nós vemos que alguns artistas, no período da história, criaram certas imagens representativas de Jesus, o que é um grande pecado, porque a Bíblia ordena que isso não seja feito. Mas ainda assim, essas imagens não representam, de fato, como é a pessoa de Jesus. Nós não temos como saber isso, mas saberemos quando estivermos com Ele, na glória eterna do novo céu e da nova terra. Assim, irmãos, como o tabernáculo representava a presença de Deus no meio do povo, Jesus, que veio, representa o Senhor até o dia de hoje. E como nós entendemos isso? Unicamente entendemos isso pela fé. Pela fé que Cristo Jesus habitou entre nós. E como sumo sacerdote, Ele entregou não sangue de bodes, não sangue de bezerros, mas o seu próprio sangue, para que nós fôssemos salvos. O tabernáculo, além de ser um símbolo da presença de Deus no meio do povo, também era um símbolo de redenção. Todo o tabernáculo estava ali com o propósito de redenção. Por isso, o derramamento de sangue. A Arca da Aliança era justamente o selo, a garantia ali, o símbolo da nova aliança de redenção entre Deus e os homens, para com os homens. O propiciatório, a mesa dos pães da proposição, o candelabro, o altar do incenso, a bacia de bronze e o altar do holocausto. Todos esses elementos estavam ali representando a redenção do ser humano. De que forma isso acontecia? Nós vimos em cada mensagem, nos últimos 7 domingos, como esses elementos representavam a presença de Cristo e a redenção efetuada por Deus através de Cristo Jesus. E relembrando nesse momento, o primeiro elemento, que era a Arca da Aliança, foi estabelecido por Deus ali, para lembrar o povo de que a primeira aliança foi quebrada, mas de que Deus fez uma nova aliança. E aquela arca que tinha os 10 mandamentos, que tinha os testemunhos de Deus, estavam ali
para relembrar o povo de que Deus havia feito uma nova aliança de salvação. E essa salvação seria através do Messias prometido, desde Gênesis 3,15. Ali nós já vemos uma nova aliança. Jesus veio para consumar essa nova aliança, mas o pacto da graça ali já estava estabelecido em Gênesis 3,15. E a arca da aliança existia para simbolizar. Ali também havia o propiciatório, em que lembrava o povo da misericórdia de Deus, da compaixão do Senhor para com pessoas pecadoras. O propiciatório que ali mostrava como Deus havia exercido misericórdia através do Messias. Nós vimos também a mesa da proposição, ou a mesa dos pães da proposição. Lembrando que o próprio Jesus, quando veio, usou desse elemento pão para partir e fazer ali na Santa Ceia a nova aliança. E ele mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então esse pão, que é a pessoa de Cristo, representa a nossa alimentação espiritual. Alimentação que sustenta o nosso espírito e que nos leva para a presença de Deus. Como Jesus disse: quem comer da minha carne jamais terá fome, mas por ela viverá. Nós nos alimentamos da própria pessoa de Cristo, representado ali na mesa dos pães da proposição. Além disso, vimos também o candelabro de ouro, que servia para iluminar o espaço interno ali do santo lugar do tabernáculo, mas também que apontava para Jesus Cristo, como aquele que ilumina o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, e dessa forma é que nós, através de Cristo, somos salvos dos nossos pecados. A luz de Cristo ilumina os nossos olhos para que nós enxerguemos a verdade da redenção. Vimos também ali a bacia de bronze, no qual, representando Jesus Cristo, nos leva a entender a questão da purificação. E a purificação do quê? Justamente, irmãos, dos nossos pecados, tendo sido nós purificados pelo sangue derramado de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E por último, nós vimos o altar do holocausto, falando sobre o sacrifício expiatório, substitutivo de Cristo, morrendo em nosso lugar. Assim nós vemos que todo o tabernáculo, com todos os seus elementos, apontam não apenas para a presença de Deus em Cristo Jesus, mas também para a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. E é por isso que o autor aos Hebreus disse que ele, não com o sangue de bodes e de bezerros, mas com o seu próprio sangue, ofereceu sacrifício satisfatório a Deus. E por esse sacrifício nós somos salvos, nós somos lavados dos nossos pecados. E por fim, irmãos, no versículo 14, o autor aos Hebreus apresenta a razão de tudo isso. O porquê desse sacrifício. O porquê dessa obra expiatória. O porquê de toda a redenção em Cristo Jesus apresentado nos elementos do tabernáculo e no próprio tabernáculo em si. No final do verso 14, veja que ele diz: para servirmos ao Deus vivo. Esse Deus vivo é servido em santidade. Esse Deus vivo é servido através da justiça, através da luta contra o pecado. Portanto, irmãos, o que nós concluímos com a mensagem de hoje
e com todas as mensagens dessa série Elementos do Tabernáculo é que Deus em Cristo Jesus nos salvou dos pecados, nos livrou da escravidão do pecado, para que nós andemos em novidade de vida. É fato que Deus irá perdoar todos os nossos pecados que cometemos daqui por diante, conforme nós confessamos os nossos pecados, segundo é nos revelado na primeira carta do apóstolo João. Mas isso não quer dizer, irmãos, que nós podemos deixar de vigiar, que nós podemos cometer pecados à vontade, porque basta confessá-los e em Cristo Jesus nós seremos perdoados. O mesmo Deus que nos livrou da condenação do pecado também nos livra da escravidão dele. Em Cristo Jesus, a presença de Deus em nós nos capacita a servirmos ao Deus vivo e a servirmos em santidade, a servirmos em honra ao nome do Senhor, a consagrarmos a Ele toda a nossa vida, de maneira que Ele seja exaltado por nós todos os nossos dias e em tudo aquilo que nós fazemos. Meus irmãos, nós temos vivido tempos difíceis. E assim como nós vimos no início dessa liturgia do nosso culto, nós percebemos que toda circunstância que recai sobre nós hoje tem nos alertado para uma vida, para um retorno de uma vida consagrada e dedicada ao Senhor, acima de qualquer outra coisa. Nós temos visto, infelizmente, muitas pessoas se afastando de Deus, abandonando Deus. E algumas dessas pessoas têm abandonado a igreja do Senhor Jesus, têm se proposto a servir a Cristo, a servir a Deus, sem o intermédio da sua igreja. Nós precisamos tomar um cuidado com isso. Por um lado, nós devemos tomar o cuidado para não idolatrar a igreja, o templo físico, como alguns que se dizem cristãos fazem. De nada adianta frequentarmos igreja, mas não mudarmos de vida. De nada adianta passarmos em frente a templos e olhar para eles como se fossem um meio de servir a Deus e de nos santificarmos, se isso não transformar o nosso coração. O templo não tem poder. Deus não está limitado aos templos. A presença de Deus não está ali, mas ela está em todos os lugares. E Deus está onde nós estamos, dentro dos nossos corações. Por isso Deus conhece a nossa realidade. Deus nos sonda. Deus sabe dos nossos passos. Deus sabe dos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos devem ser voltados ao Senhor, para a glória do seu nome. Como nós temos lutado, irmãos, contra todo o pecado que habita em nós? Como nós temos batalhado contra a nossa natureza corrupta? Que Deus nos conceda graça de não apenas entendermos o significado do tabernáculo e da presença de Deus em nós através de Cristo Jesus, mas que Deus nos dê sabedoria para aplicarmos e vivermos a nossa vida em santidade ao Senhor, porque nós somos capacitados para isso em Cristo Jesus. Não permita que o pecado tome conta do seu coração. Não permita que o pecado te leve para longe de Cristo. Não permita que o pecado te leve a esquecer os princípios de justiça da palavra do Senhor. Mas olhe cada dia mais para Cristo e viva em santidade através da pessoa de Cristo Jesus.
Ele é o nosso Redentor. Ele é aquele que nos capacita a vivermos em santidade para Deus. E é com Ele que nós estaremos por toda a eternidade, vendo Jesus, não mais apenas com os olhos da fé, mas com os nossos olhos físicos, no novo céu e nova terra. Que Deus nos abençoe e que a presença do Senhor em nós nos leve a cada dia mais à santificação e aos princípios de justiça. Que esse tempo que nós estamos vivendo abra os nossos olhos para que possamos buscar o Senhor. E como Deus disse a Salomão, quando concluiu o templo, se o povo que chama pelo nome dele se humilhar e orar e buscar, ele ouvirá dos céus e sarará a sua vida e a sua terra. Busquemos ao Senhor, humilhemo-nos perante o Senhor e adoremos a Ele de todo o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar, queridos? Ó Deus, obrigado pela Tua palavra que mais uma vez vem falar aos nossos corações, nos constranger, de certa forma, pelos pecados que temos cometido, por aquilo que temos feito contra o Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, a moldarmos a nossa vida de acordo com a Tua palavra e sermos parecidos com Cristo Jesus durante a nossa vida. Tudo isso para a honra, glória e louvor do Teu santo e bendito nome. Em Cristo Jesus nós oramos, te bendizemos, hoje e para todo sempre. Amém, Deus. E agora, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai eterno, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repousem sobre todos vós e sobre toda a igreja que pertence ao Senhor Jesus, desde hoje e para todo sempre. Amém.